Ao longo da história da humanidade, inúmeras questões fascinantes e profundas têm estimulado a imaginação e a curiosidade humana. Uma questão que desafia as fronteiras da ciência e da filosofia diz respeito à origem da espécie Homo sapiens. Enquanto a teoria da evolução de Darwin nos oferece uma explicação convincente sobre o desenvolvimento das espécies, algumas mentes inquisitivas foram além, lançando a hipótese de que uma vida inteligente na Terra pode ter raízes cósmicas, provenientes de cruzamentos genéticos entre raças superiores, vindas de outros lugares do universo, com os antigos hominídeos como o Australopithecus. Esta é a teoria do carrossel galáctico, tratada em um dos capítulos do livro Construindo a Nova Era, de Gilson Del Lama. Este é um conceito intrigante, mas baseado na pura lógica, e que propõe que nossa espécie foi plantada na Terra por seres extraterrestres, há cerca de 3 ou 4 milhões de anos. Isso, apesar de um tanto fantástico, é estarmos a enxergar o óbvio, pois não é compreensível considerar sermos frutos naturais da evolução das espécies deste nosso planeta. Para entender a teoria do carrossel galáctico, é crucial explorar as notáveis diferenças entre a espécie Homo sapiens e outras formas de vida na Terra. Nossa espécie é única em sua capacidade cognitiva avançada, habilidades linguísticas, criatividade, tecnologia e realização cultural. Enquanto outras espécies, como as dos grandes primatas, compartilham características genéticas semelhantes conosco, as diferenças que nos separam são ainda notáveis. Há um salto evolutivo, um elo faltando, que ligaria o homem ao macaco, e isto não é explicado de forma concisa pela teoria evolutiva de Darwin. Chamamos isso de elo perdido da evolução humana e constitui-se ainda em um mistério sem solução pela nossa tradicional ciência. Em termos evolutivos, o Homo sapiens surgiu como um salto quântico em comparação com outras formas de vida na Terra. Essa lacuna levanta questões significativas sobre como e por que nossa espécie se destaca de maneira tão excepcional no contexto da evolução biológica, apesar de tão jovem historicamente. Se compararmos com o império dos dinossauros sobre a Terra, lembramos que estes viveram por 187 milhões de anos dominando nosso mundo e permaneceram estúpidos até a sua extinção. A teoria do carrossel galáctico sugere que a evolução da espécie Homo sapiens foi acelerada e direcionada por influências externas. De acordo com essa hipótese, seres extraterrestres altamente avançados, com um entendimento profundo da genética e da biotecnologia, visitaram a Terra há milhões de anos. Eles foram entrevistados geneticamente, combinando seu próprio DNA com os dos ancestrais humanos, como o Australopithecus. Essa teoria propõe que esse cruzamento genético resultou em um ser híbrido, que evoluiu finalmente para o Homo sapiens, com potencial intelectual e criativo expandido. Os defensores dessa ideia argumentam que esse ato de engenharia genética foi uma semente lançada para acelerar o desenvolvimento de uma espécie que seria capaz de entender, explorar e utilizar o vasto potencial do universo. Será mesmo possível que a memória genética e o conhecimento possa ser armazenado no DNA e transmitido de pais para filhos? Sim, muitos estudos já apontam para essas possibilidades hoje. A herança genética é um aspecto fascinante de nossa evolução como seres vivos. No caso dos animais, o conhecimento transmitido por meio da herança genética é simploriamente referido como instinto animal. Eles recebem diretamente de seus pais uma carga genética de conhecimento específico, nascem com comportamentos e habilidades inatas que lhes permitem sobreviver e prosperar em seus ambientes naturais. Como exemplo, temos o pássaro João de Barro, que constrói seu ninho de forma engenhosa, sem nunca ter frequentado uma faculdade de engenharia ou arquitetura, não é mesmo? Em contraste, o ser humano, apesar de compartilhar essa herança genética como outros seres vivos, tem uma jornada evolutiva única. Em vez de nascer com conhecimento completo e pronto, nossa espécie tem uma herança genética que é desencadeada e aflorada ao longo de várias gerações. Isso significa que os conhecimentos vêm de forma segmentada e gradual ao longo do tempo, seguindo uma programação genética pré-elaborada. Nos últimos 180 anos, em particular, testemunhamos avanços tecnológicos e científicos impressionantes. Esse período viu um crescimento exponencial no conhecimento humano e nas conquistas tecnológicas.
Uma explicação possível para esse avanço notável é o que chamamos de influência extraterrestre ou herança genética mágica. De acordo com a teoria do carrossel galáctico, o destino da espécie Homo sapiens é continuar o ciclo de semelhança de vida inteligente pelo cosmos. Assim como acredita-se que nossa espécie tenha sido plantada na Terra por seres superiores, um dia, os humanos também podem embarcar em uma jornada para compartilhar sua própria herança genética com outras partes do universo. Isso sugere que a Terra é uma espécie de berçário cósmico, onde a vida é cultivada, nutrida e eventualmente lançada ao espaço sideral. A humanidade teria a responsabilidade de cumprir seu papel nesse grande ciclo, espalhando vida e inteligência para além dos limites de nosso planeta natal. No entanto, a teoria do carrossel galáctico não é apenas uma narrativa de possibilidades gloriosas. Ela também enfatiza os desafios importantes que a humanidade deve superar para continuar seu caminho de evolução. A jornada cósmica não é isenta de obstáculos e testes. Nossa espécie, para se tornar digna de espalhar sua herança genética pelo universo, deve enfrentar e superar uma série de filtros evolutivos. Esses filtros incluem ameaças existenciais, como autodestruição, guerras nucleares, colapso ecológico, ou qualquer outra ameaça que possa impedir a humanidade de progresso na direção para uma civilização mais avançada. Nesse contexto, a teoria do carrossel galáctico nos lembra da importância de compreender o verdadeiro significado da coletividade, união e fraternidade na Terra. Para superar os filtros evolutivos e avançar em direção a um destino cósmico, a humanidade deve trabalhar em conjunto, buscando um bem comum e a preservação da vida em nosso planeta. A jornada cósmica que a teoria do carrossel galáctico sugere é uma que requer um profundo senso de responsabilidade e sabedoria. Devemos cuidar de nossa casa, a Terra, antes de aspirar a espalhar nossa presença pelo universo. Isso implica em abraçar a sustentabilidade, preservar a biodiversidade, promover a paz e evitar conflitos autodestrutivos. A teoria do carrossel galáctico é, no mínimo, uma narrativa fascinante que nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo e nosso papel na evolução cósmica. É uma história que oscila entre o mistério, a promessa e o desafio. Nossa espécie, Homo sapiens, conviveu com pelo menos outras 8 espécies do mesmo gênero Homo. Essas 8 espécies são consideradas extintas já há milhares de anos. Havia para todas essas espécies, incluindo a nossa, um destino sombrio traçado à extinção. Ocorreu, portanto, que apenas uma delas, o Homo sapiens, nós, conseguiu alterar o rumo de seu destino capital, pelo menos, até o presente momento. A saga da espécie Homo sapiens ainda está longe de terminar. Como seres conscientes e inteligentes, temos a capacidade de moldar nosso próprio destino. A teoria do carrossel galáctico sugere que a evolução humana é uma jornada que nos leva além das fronteiras do nosso planeta, mas para alcançar esse destino devemos demonstrar dignidade, responsabilidade e compreensão dos princípios da coletividade, união e fraternidade. O futuro da espécie Homo sapiens é uma incógnita intrigante, e a história continua a ser escrita à medida que exploramos nossa própria origem, nosso lugar no universo e nosso destino final. A única certeza é que a jornada da humanidade está longe de chegar ao fim, e cabe a cada geração construir o caminho em direção à evolução e ao entendimento mais profundo da vida, da inteligência e da existência em um cosmos vasto e misterioso. Olá pessoal, gostaram desse vídeo? Eu particularmente adorei, já o assisti várias vezes, vou assistir mais ainda. Eu acho muito inspirador e muito instigante isso. É uma teoria que está presente no meu livro também, né? Eu trato sobre ela lá e é realmente aquilo que eu acho a teoria mais lógica e plausível para explicar a nossa existência nesse mundo. Todas as nossas diferenças em relação a tantas outras bilhões de espécies que já existiram nesse planeta e nunca se deram um passo sequer evolutivo, né? Assim como aquilo que a gente observa
no Homo sapiens, em nós seres humanos. Se gostaram, eu peço aquela ajuda, favoreçam, ajude o nosso canal a crescer. Não custa nada, é de graça. Clique em ser um assinante do canal. Compartilhe esse vídeo com os outros amigos. Esse canal não é meu, é de todos nós. Todos que acreditam nessas ideias que eu venho colocando aqui. Nesse caminho que a humanidade pode trilhar para chegar a um mundo muito melhor. Aquilo que eu chamo de sociedade perfeita humana. É uma missão muito grande, mas eu acredito nisso. Futuramente eu irei colocar vídeos práticos nos ensinando, mostrando a fórmula para que a gente consiga dar os primeiros passos rumo a isso. Então fique atento, fique ligado ao canal, seja um assinante atuante deste canal. Bem, vamos lá, sobre o vídeo que eu posso comentar. É muito interessante essa ideia, a ideia de que o ser humano foi originado através de uma intersecção extraterrestre aqui no passado, um cruzamento de raças. Isso não é tão novidade assim, alguns outros já pensaram sobre isso e já falaram sobre essas teorias, até mesmo filmes, né? Parece que já existiram algumas coisas a respeito disso, mas o grande detalhe da teoria do carrossel galáctico, que a torna única, é colocar o ser humano como também, futuramente, um executor desse mesmo processo. Isso é a grande novidade dessa teoria. Nossa. E se assim for, se assim a gente conseguir passar por todos esses filtros evolutivos e conseguir dar os passos necessários à evolução, um dia acredito que estaremos fazendo a mesma coisa. Os nossos criadores, com certeza, também foram feitos da mesma forma. Tiveram sua criação através da inteligência que foram implantadas no seu DNA no passado, evoluíram e fizeram a criação, fizeram a parte deles. Aí pergunta-se, será que os nossos criadores são esses seres extraordinários que vêm aqui à Terra para nos conduzir, para nos orientar a tomar o caminho certo, fazer as coisas certas aqui no mundo? Não. Os nossos criadores nos criaram. Tá? Hoje, 4 milhões de anos à frente, eles já eram naquela época extremamente milhares de anos mais evoluídos que a nossa atual tecnologia. Hoje já estão em outro patamar evolutivo. Talvez, não sei se nem corpos físicos talvez sejam mais necessários a eles, não sei. É um outro patamar, outra realidade. Quem seriam, se existe realmente visita de extraterrestres, chamados discos voadores vindo à Terra, né? Não temos ainda provas oficiais disso, mas existem muitas observações que nos levam a crer que a gente pode estar realmente recebendo visita de extraterrestres no nosso planeta, e eu acho perfeitamente plausível isso. Quem seriam esses extraterrestres? Eu acho que seriam nossos irmãos cósmicos, aqueles que foram criados na nossa mesma geração, por esses seres, tá? Claro, eles seguiram um processo evolutivo um pouco mais acelerado que o nosso, estão a patamares de tecnologia muito mais avançado que nós, por algum motivo, assim como deve existir aqueles que seguiram processos mais lentos, estariam muito abaixo de nós, que não têm condição de fazer essas viagens interplanetárias, mas acredito que se existem esses seres nos visitando, são nossos irmãos cósmicos, que foram criados também nessa mesma geração, e por curiosidade, por interesse, eles querem nos observar e fazer e procuram respostas, né, sobre a própria origem deles. É isso que eles querem descobrir também. Então eles procuram conhecer os seus irmãos, né, interplanetários, talvez buscando essas respostas e observando com grande curiosidade o nosso desenvolvimento. Não acredito que seres maravilhosos que nós temos cultuados na nossa história sejam eles. Eu acredito que isso tudo trata-se do quê? De uma programação genética pré-estabelecida. Em determinada época, em determinado desenvolvimento, em determinada geração,
um gene iria se aflorar, dando origem a seres extraordinários aqui na nossa humanidade, para que nos guiassem. Não quero falar de religião, mas vocês entendem quais poderiam ser muito desses seres iluminados, né, que nós temos por aqui. Meus queridos, é isso então. Continue conosco, espero que tenham gostado desse papo, do vídeo, e que estejam presentes sempre com a gente. É muito bom estar com vocês. Um grande abraço a todos, luz, união e prosperidade. E até o próximo vídeo.